Tem gente que tira os 4 de uma vez só. Tem gente que sofre horrores por causa deles. Eu estou falando dos terceiros molares, ou como são mais conhecidos, dentes do siso. Para falar um pouco mais sobre os procedimentos, nós convidamos a dentista Flaviane Coleta. Tudo bem, Flaviane? Oi, Elaine, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, alegria estar aqui hoje falando do temido terceiro molar. Pois é. Bom, tem profissional que fala, não, tem que tirar, não tem jeito. Dá para conviver com eles ou não dá mesmo? Tudo depende. Desde que ele erupcione corretamente, entre em oclusão com o dente antagonista, um toque com o outro, sem problema nenhum. Peraí, vamos traduzir isso para o pessoal então. Desde que ele nasça. Isso. Desde que ele nasça, inteirinho, certinho, entre em oclusão, ou seja, quando o de baixo toca no de cima, esse toque a gente chama de oclusão. Ou seja, ele fica certinho. Fica certinho na mordida. Sem problema nenhum. A gente não indica a extração desses dentes. Agora, se ele ficou lá dentro... É aí que está o problema, porque a grande maioria dos terceiros molares ou o dente do siso, eles não têm espaço para erupcionar. Então, eles ficam impactados, fica presinho, eles deitam, se perdem no caminho e é aí que começam os problemas. Ele infecciona muitas vezes? Na grande maioria das vezes. Como não tem espaço, a gengiva, eu costumo dizer que o dente ele é gerado igual um bebezinho, dentro de um capuz. Então, à medida que esse dente vai erupcionando, ele aponta, começa a nascer, a gengiva vai se desprendendo. Só que como não tem espaço para ele erupcionar completamente, essa gengiva fica meio presinha. Então, é comum o paciente falar, o meu dente começou a nascer, mas não só começou, não terminou de nascer. Ele não vai nascer, porque ele não tem espaço. E ali começa a acumular alimento, começa a inflamar, infecciona, caria, né? Começa a formar cárie por baixo da gengiva. Então aí sim é hora de procurar um profissional para ele indicar a extração desse dente. Quer dizer, é normal que ninguém tenha ou tem gente que tem espaço para esses dentes nascerem? Olha, tem sido cada vez mais comum e não ter espaço. Isso depende de uma série de fatores, ele ter espaço ou não. Isso é biológico, é de cada pessoa. Agora, ele erupciona por volta dos 18, 19 anos, ou no início da vida adulta. E aí, nessa fase, o profissional vai fazer uma avaliação, né? Se tiver indicação ortodôntica, enfim, ele vai fazer todo o tratamento. E aí, então, o profissional vai orientar. Olha, esse dente está deitado, está impactado, está incluso, precisa extrair ou não. E aí vai orientar o que deve ser feito com esse dente. O que acontece muitas vezes, que inclusive tem sido cada vez mais comum no consultório, é esse dente estar deitado. Em vez de ele estar olhando para cima, ele está olhando para o dente da frente. Então, é um dente que mesmo que a pessoa não tenha ele na boca, precisa procurar um profissional, porque não quer dizer que ele não esteja presente. Ele está lá dentro, mas está... Ele está escondidinho lá dentro. E o que acontece? Ele pode impactar no dente da frente. Se ele toca no dente da frente, muitas vezes ele gera reabsorção no dente da frente. Então, já aconteceu no consultório do paciente, além de perder o terceiro molar, perde o segundo também. Ou precisa tratar canal. Porque ele gruda. Porque o toque dele no segundo molar gera uma reabsorção. Ele vai como se estivesse desgastando o dente da frente. Ele estraga o outro. E estraga o da frente. E aí você olha por fora, tá tudo lindo, não tem nada. Quando a gente tem um olhar através da radiografia panorâmica, a gente consegue ver esse estrago. Ou às vezes ele aponta, você enxerga ali uma coisinha que ele tá começando a erupcionar. Ah, mas não tá doendo, não tá incomodando, tá tudo certo. Quando a gente radiografa, aquela pontinha, a gengiva tá toda em cima dele. Então, tá acumulando alimento lá embaixo. Você não tá vendo. Tá olhando, tá tudo bonitinho. A hora que a gente radiografa, tem cárie lá embaixo. Muitas vezes tem caria o dente da frente, tem que tratar canal. Então, isso é uma situação muito comum, que não tem jeito. Dá um trabalhão maior aí. Dá um trabalho maior. Agora, a partir de que idade é preciso a pessoa já começar a olhar para esse dente, fazer um acompanhamento? Quando o paciente nos procura por volta dos 10, 11 anos para iniciar o tratamento ortodôntico, que daí então é geralmente a primeira radiografia panorâmica que essa pessoa vai fazer na vida, a gente já consegue ver se tem a presença do terceiro molar ou não, né? E tem aqueles pacientes que têm terceiro, quarto molar, então a gente consegue ter uma visão global de tudo que tem ali escondidinho nessa radiografia. E então, se a gente percebe alguma anomalia ou alguma indicativa a gente já começa a fazer o acompanhamento.
E a gente indica daí a extração no final do tratamento ortodôntico, se esse dente não tiver sido colocado em oclusão durante o tratamento, né? Porque às vezes a gente não consegue trazer ele para posição. Se não conseguiu trazer ele para posição, sim, indicamos a extração. Se ele entrou em oclusão, daquilo que eu falei no comecinho, tá em mordida certinho com o antagonista, mantém esse dente. E se a pessoa já é mais velha e, por exemplo, não nasceu ainda, ou não apareceu, não apontou, é legal procurar já fazer uma radiografia. Arranca o juízo. Fica sem juízo. Tira o juízo, joga o juízo fora. Eu costumo dizer que se você entrou na vida adulta e o dente não erupcionou, extrai ele porque ele vai te dar problema. Uma hora dá problema. Ele vai dar problema. Se ele começou a apontar, sim, ele vai dar problema, né? Vai dar problema por pericoronarite, ele pode gerar cisto, ele pode... pode gerar cisto também? Pode gerar cisto, pode gerar cisto. Como ele tem esse capuz pericoronário, que é uma bolsinha que envolve o dente durante a formação do dente, ele começou a apontar, aquele capuz continua ali. Ele infecciona, pode formar um cisto dentígeno, que é o mais comum. Então, quando a gente extrai esse dente, a gente já coleta esse cisto junto. É igual um bebezinho, ele nasce, a bolsa vem junto, né? E tem alguns casos que forma até um ameloblastoma, que é uma neoplasia benigna. O que é isso? É como se fosse um... É como se fosse um câncer, né? Mas ele é benigno. Então, daí, nesses casos em específico, a gente coleta esse material, pede para fazer um exame. Melhor não brincar com isso, né? Exatamente, melhor não brincar. Então, o normal é que ele erupcione na adolescência, no início da vida adulta. Passou disso, quem tem juízo, arranca o juízo. Vai atrás ver isso, porque... Vai atrás para avaliar isso daí, porque é muito comum. E não tem uma data, né, que ele vai dar problema, ninguém nunca sabe. O que acontece? Muito. Há uns 15 dias atrás, eu senti uma dorzinha no juízo, passou. Aí não procura o dentista, tomou uma medicação em casa, por conta própria, a dorzinha passou. Passa um tempinho, essa dor volta. É uma dor recorrente. O problema é que não resolveu o problema. E vai chegar uma hora que não vai ter remédio que tire a dor. E aí gera trismo, que é quando a boca trava devido à infecção, já está muito grande. O processo cirúrgico, que era para ser algo muito simples, acaba sendo maior. E boca inflamada pode dar um problemão, né? No corpo todo, né? Exatamente. Cientificamente falando, é comprovado que várias doenças sistêmicas que afetam outras partes do nosso corpo têm início na boca. Uma delas, que é a mais conhecida, é a endocardite bacteriana. Problema no coração. Exatamente. É a bactéria dos dentes, né, que desceu, e o órgão vital que a gente tem mais próximo da cavidade bucal é o coração. Então, é mais comum ir pro coração. Não dá para brincar. Não dá para brincar, de forma alguma. Então, quem ainda tem juízo, vai ver isso. Quem tem juízo, procura a gente. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Elaine. Se alguém tiver mais alguma dúvida, encontra você nas redes sociais, né? Isso. É Clínica Dentária Dinâmica A no Instagram ou Clínica Dentária Dinâmica no Facebook. E doutora Flaviane O. Coleto no Instagram. Certo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Elaine.